Olá, bem-vindos à aula de hoje, que trata um tema muito urgente e necessário, que é que fazer se a sua criança ou adolescente acessou o conteúdo adulto, você sabe do que eu estou falando. Segundo um dado do Senado Federal, só no primeiro semestre de 2020 teve um aumento, um incremento de receita de 600% desse conteúdo no mundo online. Isso significa mais assinaturas para esses canais desse conteúdo de adulto do que assinante do Twitter, da Netflix e da Amazon juntos. Então é um mercado que movimenta milhões, então tem todo um movimento arquitetado para que mais pessoas, independente da idade, possam consumir esse conteúdo. Então, vamos entender um pouquinho mais, uma visão mais abrangente, até chegar ao ponto de falar na prática, né? Como lidar com essa situação com a sua criança. Bom, vamos entender um pouquinho qual que é a idade inicial que os dados apontam que uma criança tem contato pela primeira vez com esse tipo de conteúdo, seja de forma voluntária, né, ou de forma involuntária, que chegou esse conteúdo até ela. Aqui no Brasil, segundo o Disquecem, segundo a Serfenet, a partir dos 10 anos, mas tem outras fontes que já apontam acesso mais precoce. Quando a gente fala de visão de mundo, temos a Unicef, que aponta aí que a idade inicial para acessar esse conteúdo é aos 11 anos de idade. Então, esse mercado, né, de conteúdo adulto, ele mobiliza pelo menos uns 12% aí da receita global, e o Brasil, ele é um dos principais produtores de conteúdo quando fala deste assunto. Então, você precisa entender primeiro o contexto em que o seu filho, a sua filha, né, a criança que você tem contato, está inserido, porque tudo isso influencia para que ele tenha tido esse primeiro contato ou o risco que poderia correr de ter esse primeiro contato com esse material. E o que nós precisamos entender é que antigamente, né, nas décadas anteriores, quando a pessoa ela queria acessar esse tipo de conteúdo, tinha algumas, vamos dizer assim, algumas etapas a cumprir, né? Ou se ela fosse na banca comprar algum tipo de revista, tinha que ser maior de idade, ou acessar uma ala, né, de uma alocação, né, de filmes. Quem é da minha época vai entender, nos 80, 90, tinha também que ser maior de idade para poder acessar. Hoje não, hoje no mundo online essa distribuição, esse acesso é muito mais simplificado e orgânico, tá? Então a gente vai entender agora quais são os fatores que levam uma criança a acessar esse tipo de conteúdo. Segundo o TIC Kids Online, uma pesquisa realizada no passado, eles apontam que cerca de 47%, tá, das pessoas entre 9 e 17 anos usam redes sociais sem supervisão. Então, ou seja, elas estão vulneráveis ali a qualquer tipo de conteúdo. E 1/3 dessa camada são crianças, né? Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que visitam esse tipo de site com frequência, tá? Quando a gente fala de mundo, a gente fala aí Reino Unido, Estados Unidos, esse acesso, como eu falei, ele é mais precoce, de 7 a 8 anos de idade, tá? Então, muitos são acidentais, são links, propaganda, rede social, né? Ou uma curiosidade natural, às vezes para saber o nome de uma parte íntima, aí acaba trazendo um link de um acesso a um site que tem um conteúdo muito mais complexo, como a gente já sabe, né? Então, assim, às vezes até a própria ferramenta de YouTube ou de Google, eles acabam direcionando sem querer, vamos dizer assim, né? O algoritmo entende que de repente é um adulto que está buscando esse conteúdo. Então, se não tiver uma trava de segurança no acesso da sua criança para conteúdos adultos, certamente ela vai ter acesso a isso, tá? E falando em curiosidade, é natural da infância, inclusive a partir dos 6, né, 8 anos, que elas passam a fazer questionamentos, querer descobrir da onde vêm os bebês, né, como é que são as partes do meu corpo, né, por que menino é diferente de menina, são curiosidades que fazem parte do crescimento da exploração da criança. Então, também por escutarem sobre beijo na boca, sobre namoro, relação homoafetiva, hétero, eles querem, de repente, às vezes, saber mais informação e acabam acessando, né, conteúdos inadequados para a idade deles. Então, assim, se eles não têm uma educação prévia, adequada, respeitando a linguagem, a idade, sobre
questões íntimas, como eu falei, saber o nome da parte do corpo, íntima do corpo, né? Se a gente sabe o nome de tantas partes do corpo, de outros órgãos, por que não falar de parte íntima, já que é uma parte do corpo? Existe uma questão cultural que gera um tabu, que os adultos procuram não falar porque acham que vai estimular alguma outra coisa, e por a criança não ter essa dúvida sanada, ela acaba pesquisando, às vezes num comando de voz, não precisa nem escrever, isso, as imagens em site de pesquisa, e aí o site traz coisas além do que ela deveria, tá? E aí quando ela tem acesso a esse tipo de conteúdo, ela vai ter acesso a um contexto distorcido, a um contexto nocivo que distorce, né, ao conceito de como é que se fala? De consentimento dos relacionamentos, relacionamento abusivo. Vamos falar um pouquinho mais aqui nos próximos slides. Agora eu quero ler com vocês 2 trechos do livro Infância Perdida, do Kilborn e o Levin, de 2009, que eles citam uma das distorções que pode acontecer com a percepção da criança quando ela acessa esse tipo de conteúdo. Diz assim: para os meninos, a violência torna difícil levar os meninos a se desenvolverem como seres sexuais cuidadosos e capazes de manter relacionamento satisfatório e afetivo. Ou seja, não tem a afetividade envolvida, tem apenas a questão do meu prazer, da minha satisfação, né? Enxergar a pessoa como um objeto para satisfazê-lo. Então começa a desconstruir toda aquela base, né, de um possível relacionamento saudável. Já para as meninas, ele diz assim: as meninas veem o envolvimento dos meninos com a violência e os meninos veem o envolvimento das meninas com a sensualidade. Assim, todos eles aprendem lições prejudiciais sobre o que valorizar em si mesmo e no próprio gênero, bem como no do outro. Ou seja, as meninas, elas começam a achar que é normal se sentir como objetos, a ter um padrão de beleza para satisfazer, né, o sexo oposto, e por isso elas se colocam na condição apenas de meramente um objeto para satisfazer o outro. Então também começa a quebrar essa questão, né, do relacionamento saudável, que envolve a afetividade entre duas pessoas. Bom, voltando aqui aos fatores que pode levar uma criança a acessar esse tipo de conteúdo, pode estar relacionado com pessoas de fora, né? Pessoas mais velhas ou pessoas no ciclo da escola ou primos, colega, alguém mais velho que já tem acesso a esse conteúdo e vai querer mostrar, ensinar alguma coisa, tá? Então hoje, por mais que você tenha, talvez você estipule algum tipo de restrição, algum tipo de site, o limite de tempo no seu celular e tudo mais, talvez o seu filho possa participar de alguma comunidade escolar, né? Então tem grupos de escolas hoje, que é muito comum no WhatsApp, e aí pode ser que alguém queira compartilhar no grupo esse tipo de conteúdo. Então, sim, estão sujeitos a receber conteúdos de fora, tá? E a falta de educação sexual adequada, ela deixa essa criança mais vulnerável. Por quê? Porque como não tem, talvez, uma base dentro de casa, um diálogo para tirar dúvidas simples, né? Ou uma informação simples do que é o nome de uma parte íntima, né? Ou, como eu falei, da onde vêm os bebês, né? Da onde surge, eles podem buscar isso fora, né, e ficarem abertos, suscetíveis a esse tipo de informação, porque ninguém respondeu para eles quando eles tentaram perguntar, por exemplo. Tem criança que passa só tirar uma curiosidade, quer saber alguma coisa, e aí os pais com medo falam: não vou falar isso para você, não, esse assunto não posso falar agora, e aí deixa, né, o grilinho na cabeça. Então a criança, ela é curiosa e ela pode estar aberta a esse tipo de conteúdo. Diferente, de repente, uma criança que já tem a informação adequada, aí vem alguém de fora e fala assim: eu quero te mostrar um conteúdo aqui. Aí a criança fala assim: não, eu já sei sobre esse assunto, né, e eu não quero, não me interessa. Então, quanto mais informação você munir de forma adequada a criança, menos vulnerável ela ficará com esses agentes externos. Bom, esse fator, né, que são algoritmos e as plataformas digitais com acesso ilimitado, é preocupante. Diria que seria o número 1 do top 5 dos fatores que levam a criança a acessar,
Porque como é que a plataforma trabalha, né? A plataforma, ela é desenvolvida, seja TikTok, Instagram, YouTube, a trazer conteúdos que você curte, que você acessa com frequência, né? Então, vamos supor que você gosta de receita e você curte e compartilha coisas de receita, automaticamente virá na sua timeline, no seu canal, mais receita. Então, às vezes, a criança ela tá assistindo uma dancinha no TikTok, né, de uma modinha, de uma trend, só que ela é hipersexualizada e isso pode trazer outros vídeos na sequência com cunho muito mais sério e que pode remeter a sites que traz o fato em si, né, que nós estamos falando aqui nesse vídeo. E aí ele começa a trazer esses conteúdos. Então, se não tem um filtro, se não tem uma supervisão de um adulto, uma limitação, vai cair na timeline esse tipo de conteúdo. E, inclusive, tem muitas coisas, tá, gente, que tem aparência de desenho, de coisa de criança, mas no final, por trás, a intenção é levar a criança a consumir esse conteúdo. Porque essa criança e adolescente começa a consumir esse conteúdo, isso influencia toda uma geração. Lembra que eu falei no começo que é um mercado milionário? Então você precisa, a indústria entendeu que quanto mais cedo viciar, né, uma pessoa, tem mais chances dela consumir esse conteúdo, de ser um cliente ativo. Tem plataformas de assinatura para acessar esse conteúdo. Além, óbvio, de ter outras plataformas que são gratuitas, basta a pessoa mentir a idade que ela já acessa, tá? Então, assim, e além do problema, né, da criança por querer ter uma rede social, porque essa geração, né, digitalizada, hiperconectada, ela se sente inserida se ela tiver uma rede social, eles mentem idade. Então, tem muita criança que, ao invés de acessar após os 13 anos, que é o que as plataformas estipulam como idade mínima, muitos mentem idade. E aí começa a acessar conteúdo mesmo adulto, porque mentiu idade para criar uma conta. Bom, outro fator importante que leva uma criança a ter acesso a esse conteúdo é a situação de vulnerabilidade. São pais que abandonam as crianças, né? Deixa Deus dará. Também quando elas são vítimas de abuso, violência sexual, ou seja, não precisa nem ter contato físico, mas de repente um adulto vai lá e apresenta esse universo para a criança porque ele sente prazer com isso. Porque o conceito do abuso, o que ele é? Não é só a questão da penetração, do contato sexual, tá, gente? Físico. É quando o agente adulto, ele usa a criança ou adolescente para satisfação sexual. Mas ele sente prazer de mostrar isso para a criança. Então ela está sendo violentada, ela está sendo abusada, tá? Porque ele está usando ela como objeto de prazer. E a violência, quando fala de violência, é quando a criança, a vítima, ela não pediu para estar num lugar, ela não tem opção de escolha. Ou ela está num ambiente que está tendo adultos tendo relação, e ela não tem capacidade e maturidade para lidar com esse tipo de cena, ou ela está numa festa que tem muito ato libidinoso e ela está exposta àquilo. Então isso começa a abrir janelas e portas para que ela possa acessar esse tipo de conteúdo, tá? Uma outra questão, a erotização precoce. Isso daí daria uma outra aula e eu vou falar sobre isso com mais detalhes. Mas, segundo uma pesquisa da IWF, que é o Instituto Internet Watching Foundation, eles mostram que no Brasil houve um aumento de quase 400% de conteúdos envolvendo nude de criança de 7 a 10, gente. Não é mais adolescente que quer se mostrar, não, são crianças expondo o seu corpo nu. Tem alguma coisa errada aí. Quais são os estímulos que elas estão recebendo? E o tipo de música que estão tendo, né? Que estimula esse tipo de coisa mais sensualizada. Desenhos que têm uma aparência de inocência, mas não tem. Influencers que acabam gerando aí uma conversa muito mais adultizada para a criança, estimulando a ter esse tipo de contato. Então, tem N fatores que levam uma criança a chegar a esse tipo de conteúdo. Bom, quais são as pistas, os sinais que apontam que a criança talvez tenha tido um possível contato com esse tipo de conteúdo? Eu vou ler com vocês, tá? O primeiro deles. Sinais de atividade sexual prematura, aumento de interesse pela sexualidade e uso da linguagem sexual. A criança começa a falar muito de namoro, começa a esfregar no amiguinho, tentar dar um beijinho na boca, ou algum tipo de atitude que você fala, poxa, isso aqui tá fora do contexto da infância, né? Ou falam palavras que muito maliciosas, que você fala, onde ele aprendeu isso, né? Da onde tá trazendo esse tipo de linguagem? Conteúdo inadequado e pop-up, né? Aquelas telinhas que abrem de forma explícita, né? Escancarado, que é conteúdo, né? Desse teor, seja no computador ou no seu celular. Então, peraí, por que tá aparecendo esse tipo de link? Será que tá trazendo, né? De algum link que foi acessado a primeira vez? Aí eles começam a trazer mais? Eles mudam de tela assim quando você chega perto. Isso é clássico, né, gente?
Você chegou perto da sua criança, ela mudou, ficou com aquela cara de opa, né? Ela vai averiguar. E aí você vai fazer o quê? Você vai olhar o histórico do navegador. Que tipo de coisa ela buscou na internet, né? No Google, no YouTube, qual que é o conteúdo, o que que ela digitou. Então, antes de você abordar, primeiro você mapeia, você pesquisa para saber qual que é o tipo de assunto que ela tá querendo buscar, tá? E também a mudança de comportamento, tá um pouquinho mais reclusa, tá muito tempo no quarto, tá agressivo, tá defensivo, tudo isso monta, né, o quebra-cabeça de mudança de comportamento que talvez ela esteja acessando esse tipo de conteúdo. E o que fazer, finalmente, né? O que fazer se ela teve acesso, se ela viu? Nós entendemos que existe toda uma força-tarefa dessa indústria de estimular o acesso a esse conteúdo para vender mais. E quanto mais jovem, melhor, porque eles ativam, né, o vício ou o consumo mais cedo. Então a gente tem que entender primeiro o contexto que a criança vive, o país, né, que é um país que estimula esse tipo de consumo, tá? As influências externas de filme, de mídia, de rede social, de músicas, e aí então, e agentes externos que também chegam até eles, tá? Então eu vou ler com vocês, primeiro fator, né, o que fazer. Bom, muitas crianças têm acesso à pornografia porque buscam tirar suas dúvidas sobre sexualidade ou porque foram acessadas, ok? Então, às vezes é só meramente uma curiosidade de qual que é o nome da parte íntima ou de onde vem os bebês que ninguém conseguiu responder, tá? Diga que aquele tipo de conteúdo não era para existir porque expõe a intimidade das outras pessoas. Fala, filho, vamos lá, filho, filha. Ok, você acessou, eu vi aqui que você pesquisou, mas eu quero te explicar que no relacionamento saudável, as pessoas elas se amam, elas trocam carícias, têm uma confiança, não é assim, aquela coisa que você viu que parece meio agressivo, tá? Na realidade, não é assim, isso é inadequado. Você vai ter que abordar, você vai ter que falar, tá? Explicando, respirando, tá? Primeiro você tem que entender a posição da criança e adolescente, que eles estão em fase de formação. Não julgando, eles têm, isso é uma safadeza, sem vergonhice. Não, até os 20 anos, né, 21 anos, a neurociência comprova que o cérebro, ele tá em formação, né, que a criança não consegue muito avaliar, adolescente começa muito a avaliar sobre a questão dos riscos, né, dos danos que pode causar acessando algum tipo de informação. Então, elas não têm capacidade estrutural cerebral para poder analisar, esse conteúdo faz mal para mim, vai me gerar consequência lá na frente. Não tem. Então, tenta enxergar com esse olhar, tá? Explica que aquela é uma forma distorcida da sexualidade, como eu te falei. Então, fala assim, isso aqui não funciona. Eu sei que você deve ter visto coisas ali agressivas, as pessoas parecendo máquinas, mas isso não é a realidade. Isso aí é uma coisa produzida, artificial e mentirosa. Não converse com a criança assim que você descobriu, se acalma primeiro. Então vai tomar uma água, respira. Você mapeou, você viu que ela acessou? Respira, porque pode ter sido alguém que estimulou lá atrás, ou ela só quis saber uma informação mínima e veio um conteúdo desse que é facinho hoje em dia pelo algoritmo, tá? Não briga, não bata e não ameaça. Por quê? Porque se o seu filho tentou falar, talvez você não deu abertura em algum momento, ou você nunca teve esse diálogo, essa ponte com ele, agora é a hora de você construir. Agora é a hora de você chamar para uma conversa. Porque se você fechar essa porta agora, lá na frente você não saber absolutamente nada da vida dele. Porque se ele entendeu que ele vai apanhar, se ele, tá bom, meu pai descobriu, minha mãe descobriu, eu vou apanhar, eu vou ser julgado, enfim, não vou ter minhas dúvidas sanadas, né? Nenhuma orientação se aquilo faz bem ou mal para mim, eu vou buscar fora. Eu vou confiar nas pessoas de fora. E se essa criança, adolescente, for vítima de abuso, pra você que não vai contar, que é o que acontece na grande maioria. E os abusadores, eles mapeiam. Se a criança ela está em a base de violência dentro de casa, de agressão, são eles que eles escolhem pra poder fazer o abuso. Ainda falam, você sabe que você vai apanhar, né? Quando você contar pra sua mãe, eles não vão acreditar, tá? Então tem todo um contexto aí que a gente vai estudar com mais calma, tá? Fale para a criança que as nossas partes íntimas não devem ser filmadas ou fotografadas. Com certeza. Tem que falar sobre a questão da intimidade, que aquilo tá errado, não pode ser exposto, as pessoas não podem ver uma coisa que é seu, que é íntimo. Só o seu cônjuge, alguém de confiança, né, para algum caso específico, mas que não pode ser assim, não pode banalizar, naturalizar essa exposição toda, porque esse material é o material que a pornografia usa para poder ganhar dinheiro. Muitas crianças, após verem pornografia, passam a achar aceitável expor as partes íntimas, ficam mais vulneráveis aos abusadores presenciais e online. Por isso,
é importante explicar que não deve mostrar, enviar nada. Ah, mas meu filho adolescente não vai entender. Se você não conversar, talvez ele não pensou no risco, né? Qual o risco de falar, filho, filha, eu sei que você tá namorando, eu sei que você se acha já dono do seu nariz, mas eu quero te dizer primeiro que o que aconteceu com você, até os 18 anos, quem tem que responder sou eu. Então, você está sob meus cuidados, tá? Eu quero o melhor pra você. E outra, não passa fotos suas íntimas pra ninguém, nem que seja a pessoa que te diz que te ama, porque isso pode gerar um comércio, pode viralizar essa imagem, você não tem controle. E ela pode rodar para lugares que você nem imagina e te gerar um cyberbullying e muitas outras consequências. E claro, frases que você nunca pode dizer para alguém, tá? Para uma criança que teve esse acesso, tá? Por isso que eu falo que tem que respirar primeiro. Vamos lá, primeiro, estou decepcionada com você. Lembre-se de que isso fecha a porta para futuros diálogos, como eu falei para vocês. Eu pensei que eu podia confiar em você, então não joga essa descarga emocional. A criança, adolescente tem que saber que você é a pessoa madura da relação, que você tá aguentando suprir aquilo lá, nem que você esmurra a parede depois, mas em off. Mas tem que ter ali, ó, firmeza. Escuta, absorve, entende o que levou ela a buscar, tá? Nunca mais você vai pegar no meu celular, tablet, computador. Gente, vocês sabem disso, né? Se tem proibição em casa, tem várias opções aí fora. Nos amigos, os colegas, enfim, isso é fácil de conseguir, tá? Esses escapes. O que você viu nunca mais vai sair da sua cabeça. Olha só, destruiu. Não, você tem que estar lá, lado a lado, ajudando, né, essa criança, para que você possa mostrar claramente que isso não é saudável, isso não é natural, que isso não tem que ser acessado porque dá vários danos lá na frente, que ela pode se enxergar diferente, né? Pode enxergar o seu valor de forma deturpada. E explicar se é uma menina, falar, olha, filha, você tem valor, né? Nunca pode se igualar a esse tipo de situação, de achar que você é um objeto para todo mundo ficar vendo, porque isso pode trazer danos, você ser uma presa fácil para abuso. Ou os meninos também. Falar, filho, você tem que entender, que você tem que respeitar, você pode no futuro querer casar, formar uma família, você pode ter uma filha e você não vai querer que isso aconteça, né? De tratá-las como um objeto, de machucar as emoções, porque as mulheres são sensíveis, enfim. Bom, eu espero que tenha trazido para vocês um pouquinho aí da clareza, numa linguagem mais mais natural possível, porque eu também sou mãe, tenho um filho de 11 anos e eu procuro conversar com ele de forma adequada, né? Respeitando a idade dele, no tempo certo, eu vou trazendo insumos para ele também. Então é importante que a gente primeiro quebre tabu em nós, né? E que a gente entenda que nós não podemos ser negligentes, temos que ter supervisão, acompanhamento. Mas Elaine, se fizer uma pergunta para mim que eu não sei responder, o que eu faço? Eu ficar com vergonha. Espera um pouco, fala, filho, eu já entendi sua pergunta, eu vou preparar a resposta e eu volto para te responder. E volte para responder, porque essa criança tá perguntando para você é porque ela confia em você. Então agarra essa oportunidade, tá? Tem um monte de material, eu até vou deixar para vocês aí, material que ajuda na internet, de educadoras que explicam sobre as partes íntimas, né? Esse é um livro também que eu uso muito, ó, o Pipi Fifi, ele fala aqui sobre as partes íntimas, sobre prevenção ao abuso, é bem bacana. Tem também vídeo na internet que fala sobre isso, de forma que você entregue para a criança o material adequado e você não precisa ficar ali gaguejando na hora de falar. Espero que tenha contribuído e compartilhe com mais pessoas esse vídeo.